Bom, pessoal, bom dia. Hoje vou falar agora de manhã da primeira aula desse tópico de interação da radiação-matéria. Vão ser 2 aulas. A segunda aula vai ser à tarde. Depois da aula, vocês vão aprender como é produzida a radiação no síncrotron. Então hoje eu vou falar um pouquinho, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é a radiação e o que é a matéria. Essa aula talvez seja um pouco básica para alguns de vocês, para outros pode ser um pouquinho mais desafiadora, mas a ideia é colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nível, para quando nas próximas aulas de espectroscopia e espalhamento eles falarem para você o que é uma onda, o que é um fóton, o que é um elétron, está todo mundo na mesma linguagem, no mesmo nível. Então essa é a ideia. Eu vou colocar um pouquinho de matemática, mas vai ser bem pouco. E eu sempre vou tentar introduzir os conceitos antes e depois mostrar a formulação matemática. Tá bom? Então, começando a aula 1, que é agora de manhã, vou falar sobre o que é radiação e o que é matéria. E a segunda aula vai ser o processo de interação da radiação-matéria em si. Vou falar dos processos atômicos de interação, espalhamento e absorção e definir as seções de choque. E agora de manhã a gente vai falar dos tipos de radiação, as características da radiação e estrutura da matéria. Por favor, façam perguntas, me interrompam. Eu preparei um material para mais ou menos 1 hora de apresentação, então eu tenho uma meia hora aí só de perguntas. Se ninguém perguntar e eu acabar rápido, eu passo para a parte difícil com bastante conta. Então tá, a primeira coisa é definir o que é radiação. Uma definição bem abrangente, radiação é qualquer tipo de partícula e campo que transporta energia e momento. Existem diferentes tipos de radiação. Foi muito estudado no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, essas radiações que eram produzidas em processos nucleares. A gente conhece como radiação alfa, beta e gama. Esse nome foi popularizado bastante pelo Rutherford, que era uma pessoa muito famosa na época, e ele conseguiu unificar essas radiações e usar essa nomenclatura comum para todas elas, baseado no poder de penetração dessas diferentes radiações. Então, partículas alfas penetram um pouco, beta são elétrons, penetram um pouco mais, e o gama, que a gente conhece hoje como uma radiação eletromagnética, penetra muito mais que os 3. Mais ou menos nessa mesma época, foi descoberto também um outro tipo de radiação, pelo Röntgen, na Alemanha. E essa radiação inicialmente apresentava características diferentes dessas outras, e ele não sabia muito bem o que era. Então ele chamou de uma radiação X. E até hoje a gente chama isso de raios X. Hoje em dia a gente sabe que raios X e raios gama têm a mesma natureza, que são ondas eletromagnéticas, e esse é um dos tipos de radiação eletromagnética. A gente chama a radiação de partículas, essa radiação dessas partículas massivas, radiação eletromagnética, essas partículas do campo eletromagnético. Outras formas de radiação, a gente define, por exemplo, radiação gravitacional. Todo mundo deve ter ouvido falar do ano passado, foi a primeira detecção de ondas gravitacionais. Uma radiação gravitacional. E você pode também falar de uma radiação acústica, que é o som, ou radiação sísmica, que são vibrações. Vocês vão ouvir falar um pouquinho disso aqui na aula de tarde hoje, quando eu vou falar dos desafios que foram para construir o Sirius. A gente tem que tomar muito cuidado com isso na hora de induzir vibrações e movimentos do prédio como um todo. Vocês vão ouvir falar um pouquinho mais disso aqui à tarde. Então tá, o que é radiação? Aqui uma pergunta que toda vez eu já ouvi muitas vezes é se o nome certo é radiação síncrotron ou se é luz síncrotron. E na verdade é as duas coisas, não faz diferença. Aqui é um pouquinho do histórico. Se vocês olharem no projeto original desse laboratório, ele chamava Laboratório Nacional de Radiação Síncrotron, quando estava no projeto ainda. E depois de um tempo, o projeto acabou sendo renomeado para Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. E teve uma causa para isso.
teve um evento que aconteceu mais ou menos nessa época aqui que motivou essa mudança. Alguém tem alguma ideia do que seja? Quem não era nascido nessa época aqui? Nossa! O que aconteceu é um acidente radiológico em Goiânia, do Césio 137. Então, foi na mesma época, houve esses 2 acidentes nucleares grandes, com muitas mortes. E vocês veem aqui pelos jornais da época, a radiação ficou relacionada a uma coisa muito ruim. Então era difícil você promover um projeto de um laboratório nacional de radiação e convencer a sociedade e os governos que você precisava de dinheiro para isso. Exatamente. Então, o nome foi mudado para desvincular essa imagem ruim que teve da radiação. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Luz síncrona e radiação síncrona é a mesma coisa. Quem acha que é biscoito ou bolacha? Quem acha que é bolacha está errado. É só ler o pacote. Beleza. Agora que a gente precisa definir um pouco o que são essas radiações eletromagnéticas. Primeira coisa, a gente tem que definir o que é uma onda. Uma onda eletromagnética e radiação eletromagnética são a mesma coisa. Onda é uma perturbação que se propaga, transporta energia e momento. Você vê que é uma definição bem parecida com o que a gente usou anteriormente. Esses processos ondulatórios já eram conhecidos há muito tempo. No século XVIII foram muito bem estudados. E o Euler conseguiu chegar numa equação que descreve esses fenômenos ondulatórios. É o que chama equação de onda. Vocês não precisam guardar essas coisas, mas aqui é uma representação de uma solução dessa equação de onda. Isso aqui é uma onda numa corda. Todo mundo já deve ter feito isso. Cria um pulso, ele se propaga, reflete e volta. Então, esse tipo de comportamento é descrito por essas equações. Isso é o que se conhecia no século XVIII. Aí chegou no século XIX, um cara chamado Maxwell. Ele fez um dos grandes saltos da ciência na física dessa época, que foi unificar magnetismo e eletricidade. Então, com as mesmas equações, ele descrevia os fenômenos magnéticos e elétricos, que eram coisas totalmente diferentes antes. Então, ele unificou esses 2 fenômenos. E, além disso, usando essas equações, ele conseguiu derivar uma equação de onda para o campo eletromagnético. Você vê que essas equações elas têm a mesma forma. É uma derivada aqui no tempo de uma função, uma derivada no espaço e um termo aqui que é a velocidade. O que ele conseguiu ainda de quebra é expressar a velocidade da luz a partir de 2 constantes básicas da natureza, que está relacionada ao magnetismo e eletricidade. Então ele relaciona eletricidade, magnetismo e as ondas e a velocidade de uma onda com essa equação básica. Isso aqui é a representação de uma solução dessa equação de onda. Mas uma equação de onda por campo eletromagnético. Então uma onda eletromagnética é um campo elétrico que oscila e ele tem um campo magnético associado. Eu não escrevi a equação de onda, mas você tem a equação equivalente aqui por campo magnético. Isso é o que a gente entende por radiação eletromagnética. Perguntas? Posso continuar? A gente precisa fazer agora uma representação matemática dessas ondas. Vai ser muito útil para a gente no futuro. Então aqui é uma representação de umas ondas de uma forma geral. Aqui umas ondas numa corda de um violão. Você vê as oscilações periódicas aqui. E aqui umas ondas sonoras, por exemplo, criadas por uma membrana que oscila, cria umas ondas de pressão e essa onda de pressão se propaga. Você vê que você tem uma flutuação da densidade de partículas aqui, periódica, e aqui você tem uma flutuação do deslocamento dessa corda. Para descrever matematicamente essas ondas, a gente vai usar uma função seno. Todo mundo já viu isso no colegial. Para quem não lembra,
Aqui está o ciclo trigonométrico, seno, esse tamanho aqui, para um raio 1. E aqui é como a função seno, aqui é o valor da função seno, ela varia de menos 1 em 1, à medida que esse ângulo cresce entre 0 e 2π. É uma função periódica, então se você aumentar o ângulo continuamente, a função oscila e varia de menos 1 a 1. Não, é arbitrário. Pode usar o cosseno também, ou na verdade qualquer outra função periódica para descrever. Mas a função seno tem umas facilidades, eu vou mostrar mais para frente, é muito útil usar o seno. Tem uma outra notação matemática que a gente usa para representar a função seno, que é muito usada nessa parte de radiação, que é usar uma função complexa. Que chama aqui o Euler de novo, a fórmula de Euler, que relaciona a exponencial complexa de um número com o cosseno mais o número imaginário vezes o seno. Então, ao invés de ficar usando cosseno, seno toda hora, a gente pode usar como a parte imaginária dessa função, isso aqui é igual ao seno. Tá? Isso aqui é só uma coisa que vai facilitar bastante a notação depois. Mas sempre que eu falar e aí alguma coisa, pensem, isso é a mesma coisa que um seno. Eu vou tirar a parte real ou a parte imaginária, eu tenho um seno ou cosseno. E aí θ é uma função que oscila dessa forma. Tudo bem? Então, aquela pergunta, por que eu uso seno e cosseno para representar coisas periódicas? Essa é uma propriedade muito boa da função seno, é que você pode representar qualquer função periódica como uma soma de senos e cossenos. Aqui é uma representação, uma onda quadrada, e aqui eu estou fazendo em vermelho a soma de vários senos. Aqui uma função seno, 2, 3, 4, com essas mudanças desses números. Você vê que quanto mais termos eu coloco nessa série, mais a função vermelha se aproxima da azul. Então, mais essa soma é uma representação cada vez melhor da minha função original quadrada. Isso tem um nome, chama série de Fourier. E o que você faz é representar a sua função por uma soma de senos e cossenos com termos de amplitude, e esse termo que multiplica o argumento da função, eles são... você tem que determinar eles. E é com isso que você consegue determinar a função. Tá, na verdade você pode tirar o A0 aqui. Legal. Você define A de 0 como uma constante. Então, voltando para as ondas eletromagnéticas, são oscilações do campo elétrico e campo magnético. Agora o que eu preciso fazer é definir algumas características dessa onda. Uma característica é a periodicidade espacial. Como que a gente vê a periodicidade espacial? É como se você tirasse uma foto da onda. Para olhar qual a periodicidade no espaço, separa o tempo. Então é como se você tirasse uma foto. Você tira uma foto, e essa foto é o que aparece aqui. Esta periodicidade a gente chama de comprimento de onda, que é a distância que a onda percorre para ela voltar no mesmo valor que tinha. Você não precisa definir no máximo aqui, qualquer ponto da onda, qualquer dois pontos aqui que se repetem, essa distância é o comprimento de onda. E uma grandeza associada, que a gente usa muito, é o número de onda, que é o 2π dividido pelo lambda. Já vai ficar mais claro por que a gente usa isso. Mas lembre-se que número de onda e comprimento de onda estão relacionados, um é o inverso do outro. Uma outra propriedade importante é o período, que é a periodicidade temporal que essa onda tem. Então, para olhar a periodicidade temporal, o que a gente faz? A gente para no espaço. Então, a gente para num ponto, provavelmente esse ponto aqui, e olha como que o campo elétrico sobe e desce. Como que ele varia no tempo para uma posição fixa no espaço. É igual quando a gente está na praia.
A onda vem, você subiu, desceu. Esse tempo de você subir e descer é o que a gente chama de período. E uma grandeza associada ao período é a frequência, que é o inverso do período. A gente usa esses números angulares, que é o 2π sobre o período. Aqui é só a representação do período em função do tempo. E a representação matemática para essas coisas. Como a gente representa matematicamente período e comprimento de onda? A gente usa aqui de novo a função seno. Vocês lembram que a função seno, o argumento dela é um ângulo. Então, na hora de eu entrar aqui, eu quero descrever uma periodicidade espacial, eu vou ter que botar uma distância dividido pelo comprimento de onda, porque essa coisa não pode ter unidade. Então, se eu andar de 1 lambda, a função muda de 2π, quer dizer, ela volta ao valor inicial. Se eu andar de 3 lambda, 4 lambdas, 5 lambdas, é por isso que entra esse termo x sobre lambda. E a mesma coisa para o período, para a periodicidade temporal. É o tempo dividido pelo período. Agora vocês conseguem ver aqui por que esses valores, número de onda e frequência angular, são interessantes de usar. Você facilita essa notação. Eu tiro esse 2π e tiro essas frações da equação. E aqui eu já mudei para a minha notação complexa. Então isso aqui vai ser a representação matemática que a gente vai usar o tempo todo para uma onda. A gente vai usar várias vezes, vocês vão ver isso ao longo do curso inteiro. Sempre que vocês verem uma coisa dessa, isso vocês relacionam com uma onda. A gente ainda tem 2 grandezas importantes, então que caracterizam a radiação, que é o comprimento de onda e a frequência, que está relacionado com a energia. Esses são os números que geralmente vocês vão ouvir falar para radiação síncrotron. Comprimento de onda e energia o tempo todo. Aqui é só uma comparação com os diferentes tipos de radiação e algumas escalas que a gente tem do dia a dia. Aqui, comprimento de onda. Então, se você vai do micro-ondas aos raios X e raios gama, você varia de 10 a menos 2 até a 10 a menos 12 metros. Você vê, você sai da escala de alguns milímetros até a escala do tamanho do núcleo do átomo. E aqui as variações equivalentes na energia. Você passa de, aqui eu escrevi em eletronvolts, mas um número bem pequeno, até um número 10 a sexta eletronvolts. Tem 2 outras características importantes das ondas que a gente precisa definir, que é a amplitude e a fase. A amplitude é fácil. A amplitude é basicamente qual é o tamanho do meu campo elétrico naquele ponto. Quanto maior, essa onda tem uma amplitude maior, essa onda tem uma amplitude pequena, essa onda tem uma amplitude grande. O outro conceito é um pouquinho mais delicado, muitas pessoas se confundem com isso, que é a fase. A fase é mais ou menos em que momento da onda que você está. Olha, por exemplo, é esse ponto fixo no espaço. Qual que é a fase que eu estou aqui? Eu estou subindo, estou descendo, estou no máximo, estou no mínimo. Isso é o que a gente chama de fase. E é bem parecido com as fases da Lua. Eu estou na Lua cheia, minguante, nova. Então, por exemplo, é esse ponto aqui, eu estou no máximo. Aqui eu estou descendo, aqui eu estou mais ou menos no meio, e aqui eu estou no mínimo. Então, essas ondas neste ponto aqui têm fases diferentes. Tudo bem? Como que a gente representa isso matematicamente? A amplitude é um termo antes daquela exponencial. Então, quanto maior esse número aqui, maior a amplitude. E a fase, que é em que momento que eu estou dessa oscilação, é o argumento da função. É o meu kx menos ωt. Essa é a fase. Então, muitas vezes você vai representar com essa notação aqui. A de amplitude e φ, que lembram F de fase. Então, lembrem-se disso, isso é muito importante.
Vocês vão usar muito na parte de espalhamento. Vocês vão ouvir falar de fase o tempo todo e é um dos conceitos mais importantes para vocês aprenderem as aulas depois lá. Pra vocês entenderem tudo. Só para fazer uma representação gráfica do que acontece com a fase e amplitude quando essa luz passa por um meio. Aqui eu estou representando o campo elétrico e aqui é uma visão neste ponto, uma posição fixa, e neste ponto, uma posição fixa. Essa onda está passando por um meio e é um meio absorvente. Então nesse meio a amplitude cai. Então você vê aqui o módulo do vetor, que é a amplitude, reduz, mas ele continua com a mesma fase. Ele está oscilando igual. Bem, isso aqui é variação da amplitude. Aqui é um meio onde eu tenho uma mudança de fase. O que acontece nesse meio? A onda nesse meio ela tem uma velocidade menor, então você tem uma mudança equivalente no comprimento de onda, a frequência é a mesma. Nesse tempo que ela percorre essa distância, ela entra com uma fase e ela vai sair com uma fase diferente do que ela tinha. Então, se vocês olharem nesse gráfico aqui, dá para ver que essas ondas, quer dizer, a onda nesse ponto e neste ponto, elas estão com uma diferença de fase. Aqui é uma diferença de fase de π, quando π sobre 2, como uma está no máximo, a outra está no mínimo. Então, elas estão totalmente fora de fase. É isso que a gente chama de ondas totalmente fora de fase. Completamente fora de fase. Uma está no máximo, a outra está no mínimo. Tudo bem até agora? Outra grandeza importante é polarização. Polarização é a direção do vetor campo elétrico. A gente está falando agora numa onda no espaço, você tem que definir qual que é a direção que esse campo elétrico está oscilando. Uma polarização linear vertical, eu falo que o meu campo elétrico está oscilando na vertical. Então eu defino uma direção, o meu elétron está oscilando, e eu represento matematicamente como um campo elétrico, agora um vetor, que aqui é aquela onda que eu representei antes, o A, E, A e Φ, na direção Z, na direção para cima. A gente pode definir também uma polarização em qualquer direção. E a representação matemática para isso, a gente vai usar uma decomposição em vetores. Então você tem um campo elétrico agora E, num ângulo aqui. Eu representei 45 graus, não pode ser qualquer ângulo. E você faz uma decomposição em duas direções, Z e Y. São essas componentes, vermelhas e verdes. Então, você tem um vetor, você decompõe em duas componentes. Qualquer polarização linear, você pode escrever como uma soma de uma polarização vertical mais horizontal, com a mesma fase. Isso é importante. Agora que a gente pode ver o que acontece se a gente gerar uma diferença de fase entre a componente vertical e horizontal. Alguém tem alguma ideia? O que acontece é que o vetor resultante aqui, que é o azul, ele começa a girar. Então isso a gente chama de uma onda com polarização circular. Quer dizer, a direção do campo elétrico, à medida que a onda se propaga, a direção do campo elétrico está sempre mudando. Ele continua oscilando, você está vendo aqui, o campo elétrico sempre oscila, só que a direção dele vai sempre mudando no espaço. Isso é uma polarização circular. Eu mostrei aqui polarização circular para a direita. Se você trocar a ordem aqui, você tem polarização circular para a esquerda também. São duas ondas diferentes. E num caso mais geral, você pode falar em polarização elíptica, que é quando você tem uma diferença de fase e uma diferença de amplitude, que ela não vai rodar como se ela fosse um círculo, mas ela vai parecer uma elipse, que um dos eixos é muito maior que o outro. Tudo bem? Então isso é polarização. Quanto tempo tem, né?
Perguntas? Opa. Não, aqui tá vendo, eles são vetores unitários. É só para definir qual a direção que ele está. Mas você pode ter uma dependência em cada uma delas aqui, ele pode depender do x e y e z. Cada um dos... A fase, ela pode depender de x, y e z em cada uma das direções. Então a onda pode ser uma coisa bem complexa. A gente está representando umas ondas mais simples, mas pode complicar bastante. Exatamente, uma ótima pergunta. Quem não entendeu, a ideia, quando a gente faz dicroísmo circular, é isso aqui que está acontecendo. Exatamente. Dicroísmo circular, quem trabalha com biologia já deve ter ouvido falar disso, que é basicamente você passa uma radiação pelo seu material, e ver o quanto que o material absorve de uma polarização circular. Ele pode absorver mais da direita ou mais da esquerda. O que você faz é induzir uma polarização circular na onda que sai. Então, dependendo do seu material, e algumas estruturas têm quiralidade, ela tem uma ordem, uma quiralidade, ela absorve diferente a radiação polarizada direita e esquerda. Então, proteínas, aminoácidos, todos eles são quirais. Você tem o direito e o esquerdo, eles absorvem a radiação circular direita ou esquerda diferente. Então, fazendo uma medida do quanto o seu material absorve de polarização direita e esquerda, você consegue determinar o quanto desse material quiral você tem lá dentro. No enovelamento de proteínas, você consegue distinguir o quanto de folhas alfa, de hélice alfa e folhas beta você tem. Muito bom. Para induzir essa polarização circular, se colocar uma coisa. Você pode fazer isso, só que o que você pode fazer também é que, na verdade, eu não mostrei aqui, mas qualquer polarização linear é uma soma de duas polarizações circulares, para a direita. Então a linear aqui já é uma soma de polarização esquerda e direita. Então, quando você absorve uma delas, o resultado vira circular depois. Eu tenho umas animaçõezinhas para isso também, exatamente isso, do dicroísmo. Se vocês quiserem depois, quem quiser ver, fala comigo depois que eu mostro. Mas está no site também. Esse site aqui, de onde eu tirei essas animações, é bem antigo isso. Isso é da época que eu fiz doutorado, que eu tinha achado, eu tive que relembrar. Mas é bem legal. Tem todos esses casos de dicroísmo, absorção, dicroísmo com absorção. Vale a pena dar uma olhada. Bom, agora a gente definiu tudo que era onda. A gente tem que falar de ondas em 3 dimensões. Até agora a gente considerou uma dimensão só. A gente tem que falar de ondas no espaço. Para definir a onda, isso aqui seria a representação de uma onda no espaço. A minha fase, agora, entram 2 vetores aqui, um vetor K e um vetor R. A minha direção, as distâncias são representadas por um vetor. E o K é o que a gente chama vetor de onda. Que a gente põe aquela informação do comprimento de onda dentro desse vetor aqui, que já dá a direção de propagação. E aqui uma outra coisa que eu estou representando, que é uma grandeza que a gente acaba falando muito, é o que é frente de onda. Frente de onda é as regiões da onda que têm a mesma fase. Todos os pontos de uma onda, aqui eu estou representando só uma onda plana. Então, por exemplo, no mínimo aqui, se eu colocasse várias ondas, várias funções seno aqui, uma do lado da outra, as regiões que têm a mesma fase definem um plano. É por isso que essa onda, K escalar R menos ômega t, é chamada de onda plana. As
frentes de onda são planos que se propagam no espaço, mantendo a periodicidade. Existem outros tipos de onda. Onda plana é só um caso especial, uma idealização. Uma outra idealização é o que a gente chama de onda esférica. Você vê que a representação matemática é mais ou menos a mesma. Você tem ainda um EK escalar R menos ômega t. Então, você tem uma fase, tem uma amplitude. E a diferença aqui é que a minha amplitude decai com o inverso da distância. Aqui em coordenadas esféricas, aqui é uma representação das frentes de onda. Você vê que nesse gráfico aqui, eu estou fazendo um gráfico. Nesse gráfico eu estou mostrando a amplitude. Então você vê que essa aqui é uma função 1 sobre R. Então minha onda vai decaindo, a intensidade decai. E é disso aqui que sai uma lei que você já deve ter ouvido falar, que a intensidade cai com o quadrado da distância. Vem desse fato aqui das ondas esféricas, quando elas se propagarem, a área aumenta e a intensidade, que é o quadrado desse número aqui, cai com o quadrado dessas distâncias, então cai com 1 sobre R ao quadrado. Tudo bem? Outro fato importante, que vocês vão ouvir falar bastante, é que muitas vezes, várias das ondas a gente vai aproximar como uma onda plana. A gente fala, tem uma onda aqui, onda incidente ou onda espalhada, a gente aproxima como uma onda plana. De onde vem isso? Aqui é uma representação esquemática de como que funciona essa aproximação. Qualquer onda esférica, se você olhar longe o suficiente e em ângulos pequenos o suficientes, ela se parece com uma onda plana. Aqui está dando para ver muito bem. Você tem aqui a frente de onda é curva. Quanto mais longe você está, menor a curvatura da frente de onda. Então, mais próximo de uma onda plana vai ser. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ouvir falar bastante. A gente sempre volta na onda plana, onda plana, onda plana, e é por isso. Matematicamente é fácil de descrever, e qualquer onda periódica você descreve como uma soma de ondas planas. E qualquer tipo de onda esférica, se você olhar longe o suficiente, ou para um ângulo pequeno o suficiente, ela parece uma onda plana. Tem uma outra grandeza importante de ondas, que está relacionado com o fato das fontes que geram essas ondas não serem ideais, igual a gente supôs aqui. Tem dois tipos de problemas que podem acontecer com as fontes, que elas não vão gerar ondas planas. O primeiro é a fonte não ser monocromática. Então, ela não emite num comprimento de onda e numa frequência exata, mas emite com uma soma de vários comprimentos de onda e várias frequências. E uma das consequências disso, aqui eu estou representando uma onda, aqui são as frentes de onda agora, você lembra? Aqueles pontos de mesma fase. Esses pontos de mesma fase estão separados por um lambda. Geralmente você pega os máximos ou os mínimos, mas não precisa. A frente de onda pode ser qualquer ponto da onda. Então, esses pontos são separados por um lambda, e aqui tem uma onda que tem um comprimento de onda um pouquinho menor por um fator delta lambda. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, as ondas estão em fase. Aí você vê que se você deixar essas ondas propagarem, mais ou menos no meio aqui, elas vão estar totalmente fora de fase. Você vê aqui. Se eu represento essas linhas pelos máximos, aqui o máximo dessa onda está no mínimo dessa. Então isso ela está totalmente fora de fase. Aí depois, se você anda mais um pouco, ela entra em fase de novo. Esse comprimento que demora para a onda entrar em fase de novo é o que a gente chama de comprimento de coerência. É o quanto que a onda percorre até... Isso aqui é 2 vezes o comprimento de coerência. Então o comprimento de coerência é o tanto que ela percorre até sair totalmente fora de fase. É só mais fácil de definir aqui, fica mais claro para ver. Mas, tá vendo aqui? É 2L. Isso aqui é igual ao número de comprimentos de onda, certo? Que cabem nesse comprimento.
Você pode fazer uma continha geométrica simples e você determina que esse comprimento de coerência ele depende do delta lambda, que é quão monocromática a sua radiação é, qual o erro em comprimento de onda quando você está girando. É o lambda dividido pelo delta lambda, multiplicado por esse lambda sobre 2. Então isso é o que a gente chama de comprimento de coerência. Ele tem dimensões de comprimento. Você vê lambda é comprimento e delta lambda sobre lambda é adimensional. Delta lambda sobre lambda é uma grandeza importante que caracteriza a qualidade da sua fonte, chama poder de resolução. Vocês vão ouvir falar disso na aula de radiação, a próxima aula da LIU. Uma das grandes características do Sirius é ter uma fonte que tem essa largura de banda, esse poder de resolução muito alto. Isso aqui está relacionado com a qualidade de sua fonte e a qualidade do monocromador, que é um elemento que vai selecionar a luz, vai selecionar o comprimento de onda da luz. Então, quanto maior esse número, maior o comprimento de coerência. Mais próximo a onda é da uma onda plana. Tudo bem? Eles já ouviram falar? Outra grandeza importante para a coerência é relacionada ao fato de a sua fonte ter um comprimento. A sua fonte tem uma dimensão. Ela não é uma fonte pontual, mas ela tem uma dimensão. Então, aqui eu estou representando duas ondas que foram gerados em dois pontos nos extremos da minha fonte. Estou falando que a minha fonte tem uma dimensão espacial D, e eu gero ondas nesse ponto, que são os pontinhos, as linhas cheias, e nesse ponto, que são as linhas tracejadas. E a gente pode ver que aqui é a distância que você percorre para as ondas aqui está totalmente em fase e para voltar está em fase de novo. É o mesmo conceito. Aqui a gente tem que fazer uma continha geométrica para relacionar esse número aqui, que é o comprimento de coerência transversal. Eu não falei, isso aqui chama comprimento de coerência longitudinal, que é ao longo da propagação. Aqui é o comprimento de onda transversal, que ele está relacionado com essas distâncias perpendiculares à propagação. Então aqui é o comprimento ao longo da propagação, essa onda está propagando nessa direção, e aqui a onda se propaga nessa direção e eu estou medindo a coerência, o comprimento de coerência na perpendicular. Então você pode fazer uma continha geométrica e relacionar esse número aqui é lambda, esse aqui é 2t, esse ângulo aqui é basicamente lambda dividido pelo 2t, 2lt, e esse ângulo ele também pode ser dado pela distância dividido pelo tanto que ela andou aqui, o comprimento da fonte e dividido pela distância. Então você pode chegar nesse número, é só uma relação geométrica que relaciona o comprimento de onda, o comprimento de coerência transversal com o comprimento de onda. Aqui você vê é o mesmo número, e você tem dois números aqui, que é a distância de onde você está olhando e o tamanho da sua fonte. Então essa é outra coisa que uma grande vantagem do Sirius é essa. Vocês ouviram falar, a fonte é bem pequena, então se o D é pequeno, o meu comprimento de coerência é muito grande, e geralmente as linhas de luz do Sirius vão ser linhas muito longas. Então esse R, onde a gente vai usar a radiação em relação a onde a radiação foi produzida, a gente está olhando em distâncias muito grandes, a cerca de 100 metros. Então, isso faz com que você tenha um comprimento de coerência longitudinal maior também. Então, essas são as dependências importantes para o comprimento de coerência. Outra coisa é que o comprimento de coerência depende com o lambda aqui. Então, para ondas
radiação de baixa energia tem um lambda grande, comprimento de coerência maior. À medida que você quer produzir radiações de mais alta energia, quanto mais alta energia, menor o comprimento de onda, e o seu comprimento de coerência é intrinsecamente menor. Então, ter radiação coerente com comprimentos de coerência longos na face de raio-x é um grande desafio. Raio-x é alta energia, baixo comprimento de onda. Então, você precisa melhorar a dispersão de energia da sua fonte, o poder de resolução da sua linha, e fazer uma fonte pequena e usar linhas longas. Com isso, seu comprimento de coerência é grande, que é grande o suficiente para ser do tamanho das amostras que você quer medir. Vocês vão aprender isso na aula de imagem. Eles vão falar bastante sobre isso lá, a relação do comprimento de coerência e o tipo de imagem que você quer fazer. Então, vocês vão ouvir mais sobre isso lá. Um outro conceito que a gente tem que chegar agora, a gente vai mudar totalmente. A gente vai olhar a luz não como ondas eletromagnéticas, mas como partículas. Essa aqui é uma frase que eu tirei de um livro do Feynman. Feynman foi um físico muito famoso, é um cara que começou o que a gente chama de teoria quântica do eletromagnetismo, e é uma pessoa que tinha uma habilidade muito grande para dar aula. Ele conseguia expressar os conceitos muito bem. Esse livro aqui é um livro para leigos, é um livro, não tem uma conta, uma matemática, ele explica umas coisas muito legais. Essa é uma frase que eu tirei desse livro, eu vou dar um tempo para vocês lerem. O que ele fala é que ele quer enfatizar que a luz vem nessa forma, partículas, que é muito importante saber que a luz se comporta como partícula, especialmente para as pessoas que foram para uma escola, para a faculdade, e vocês disseram para vocês que a luz se comporta como ondas. Então eu estou falando para vocês que ela se comporta como partículas. Ele é bem enfático nisso. A ideia é que você pode fazer uma descrição de todas as propriedades da luz usando o conceito de partículas da mecânica quântica. Se você faz uma teoria quântica do eletromagnetismo, você pode descrever todos esses fenômenos. A gente não faz isso porque essa teoria eletromagnética descreve bem para as coisas que a gente trabalha. Dependendo do experimento que você quer fazer, quando você está olhando para fenômenos que requerem você contar fótons, que a estatística de fótons faz efeito, você tem que entrar na teoria quântica do eletromagnetismo. Para a maioria dos estudos com radiação síncrotron, a descrição eletromagnética é suficiente. Mas tem alguns conceitos que a gente precisa e se a gente vai usar o tempo todo. Um deles é a energia de um fóton. O fóton é essa partícula que o Feynman estava falando lá. A gente chama de fóton, que é um quanta de energia da radiação. A ideia do fóton, que é as partículas de luz têm uma energia bem definida, a primeira pessoa a explicar isso foi o Einstein. Ele propôs essa ideia para explicar um negócio que chama efeito fotoelétrico. Ele ganhou o prêmio Nobel. E a ideia é que essas partículas de luz têm uma energia bem definida e que essa energia é relacionada à frequência, a frequência angular. Não é a amplitude que determina a energia dos fótons, é a frequência da luz. A frequência da luz é a quantidade de energia que você tem. Um outro conceito, uma outra característica dos fótons é que eles têm momento. Eles carregam momento igual a qualquer partícula clássica que a gente já viu. Um carro andando tem um momento linear, o fóton também tem um momento linear. E esse momento ele está relacionado com meu número de onda, meu vetor de onda. Aqui momento é um vetor, então eu estou num vetor, que está relacionado com o comprimento de onda. Então é o comprimento de onda da luz que define o que é momento. E você tem, esse aqui é um quanta de momento da radiação. Tudo bem? Então esses foram os dois resultados do início do século XX, foram muito importantes e fundamentaram toda
a teoria quântica. Várias vezes durante o curso, vocês vão ouvir a gente falar fóton, radiação, luz, comprimento de onda, frequência, indistintamente. Então é por isso que é importante que vocês saibam que todas essas coisas estão relacionadas. Quando eu falo que a luz tem uma energia, a gente está pensando nisso. Quando eu falo a luz tem um comprimento de onda, a gente está pensando numa onda. Quando eu falo que a luz tem momento, a gente está pensando nessa grandeza. Tudo bem? Todas são relacionadas e a gente acaba usando indistintamente. Esse K é o vetor de onda, que é a direção que a onda propaga, a direção do vetor da direção de propagação da onda, e o módulo desse vetor é o K, que é o 2π sobre lambda. Mais perguntas? Quanto tempo? Tá, agora eu tenho a segunda parte da aula, que é... Agora que eu defini tudo que era radiação, a gente vai partir para aquela parte do que é a matéria. Vocês já viram esses slides antes? Essa figura aqui da apresentação do Zé Roque, eu peguei com ele ontem. E é uma representação muito boa da ideia de que tudo é feito de átomos. Aqui é aquele exemplo do ribossomo, se eu não me engano, os biólogos me ajudem. Que você sai da escala macroscópica aqui, o seu dedo, você vai para as dimensões aqui das impressões digitais, cerca de 2 milímetros. Você passa para os tecidos, para as células, para as organelas celulares. Aqui uma mitocôndria que está na ordem de alguns microns. Você tem os ribossomos lá dentro, produzindo as proteínas, as máquinas celulares da célula. Aqui a estrutura do ribossomo, e se você olhar lá dentro, você vai ver as moléculas e os átomos. Grande parte de tudo que a gente faz aqui é para entender como esses átomos e essas moléculas estão organizadas dentro do seu material e como essa organização determina a função desses materiais e as propriedades materiais. Essa história de relação estrutura-função é uma coisa muito forte em biologia. Todos os biólogos sabem isso de cor e salteado. O pessoal de materiais um pouco mais, o pessoal talvez da física um pouco menos, mas é um conceito bem geral de que as propriedades macroscópicas que você mede são determinadas pela estrutura atômica, que é o arranjo dos átomos, e pela estrutura eletrônica, que é como esses elétrons estão arranjados e distribuídos ao redor dos átomos. São essas coisas que determinam as propriedades e a performance do material, se eu estiver falando de uma bateria, como o exemplo do Zé Roque, ou de uma proteína, um fármaco, ou de uma propriedade macroscópica que você quer estudar. Supercondutividade, por exemplo. Quero saber como o material é supercondutor, a resposta está na estrutura atômica e estrutura eletrônica. E é isso que a gente tem que definir um pouquinho melhor agora, nesse final da aula. Para começar, a gente tem que definir qual que é a estrutura de um átomo. Aqui é um breve histórico de como que foi o desenvolvimento dos modelos atômicos. Início do século XX lá, tem o Rutherford, de novo, é o que fez ele ficar muito famoso, um experimento muito famoso, que você faz um espalhamento de partículas alfas, umas folhas finas de ouro. Todo mundo tem que ter ouvido falar disso, em algum momento da vida. E a principal observação desse experimento é que as cargas positivas e negativas não estão distribuídas aleatoriamente, mas você tem alguns centros onde as cargas positivas estão concentradas e as cargas negativas estão distribuídas. Alguns anos depois, esse modelo foi melhorado, o modelo de Bohr, você já teve ouvido falar também. O Bohr estava preocupado com tentar explicar como que a radiação é emitida pelos átomos, e ele chegou nesse modelo impondo uma regra, uma quantização, falando, eu acho que esses elétrons eles têm que ter um momento angular quantizado, não pode ser qualquer número, tem que ter um número específico, e ele chegou nesse modelo. Ele descreve muito bem essas linhas de emissão,
mas ele tinha uma falha fundamental, que ele é muito baseado nessa ideia de órbitas, que o elétron está girando em torno de uma órbita, é um modelo planetário. E ele não consegue descrever por que esses elétrons não caem no núcleo. Você tem uma interação da carga positiva com negativa, essas órbitas estáveis não ficam muito claro. A explicação da estabilidade do átomo nesses modelos só apareceu bem depois, com o desenvolvimento da mecânica quântica. Depois que a mecânica quântica tinha florescido e se tornado uma teoria consistente, a gente conseguiu explicar a estrutura do átomo. Aqui é uma representação, talvez o mais ideal possível. Aliás, a gente usa muito essas representações, como o elétron girando numa órbita ao redor do núcleo. Isso é errado. A gente usa muito isso, aqui virou um ícone. Qualquer lugar você vê, você tem aquelas órbitas elípticas. Não é uma representação muito precisa do que acontece na realidade. Essa aqui talvez seja uma representação muito mais realista do que é um átomo de hidrogênio. Você tem um núcleo aqui dentro, onde você tem próton, aqui é um átomo de hélio. Onde você tem prótons e nêutrons lá dentro, numa escala muito pequena, e você tem os elétrons em volta. Esses elétrons estão distribuídos numa nuvem de probabilidades. Ele pode ser encontrado em qualquer lugar. Tem umas regiões mais prováveis e menos prováveis, mas eles estão distribuídos ao redor do átomo. Aqui, só para ter uma ideia de escala, esse tamanho aqui é 1 angstrom, e o tamanho do núcleo, que está ampliado aqui, que você vê os prótons e os nêutrons, é 1 femtômetro. E aqui, 1 angstrom são 100 mil femtômetros. Então a diferença de escala é 100 mil. É muito grande. Mas, continuando na estrutura atômica, a gente precisa descrever como que esses elétrons estão distribuídos ao redor do átomo. Isso que a gente chama de estrutura eletrônica do átomo. Isso aqui vai ser muito importante para as aulas de espectroscopia. Vocês vão ouvir mais sobre isso lá. Só vou falar um pouquinho agora. Vocês já devem ter ouvido falar isso no colegial, ensino médio. Eu sou mais velho que vocês, então eu fui no colegial. Dos números quânticos. O número quântico principal, secundário, magnético e de spin. Esses números estão relacionados com a energia, momento angular e momento de spin do elétron. São as características que descrevem esse elétron no átomo. E você tem o estado desse elétron, é descrito por um negócio que a gente chama de função de onda, que vai descrever o estado desse elétron. Para a gente representar a distribuição espacial desses elétrons, como eles estão arranjados, por exemplo, em relação à distância do núcleo, eu tenho elétrons mais próximos, elétrons mais longe, cada vez mais longe. A gente usa essas funções de onda. Aqui é um gráfico da probabilidade radial, que está relacionado com essa função R aqui, em função da distância do núcleo. Então vocês veem que um elétron, um S, vocês já ouviram falar disso, ele está nesse orbital 1s, ele está mais próximo do núcleo, e o 2s, ele está mais longe do núcleo. Quer dizer, ele tem uma probabilidade de ser encontrado em todo lugar, mas a região do máximo de probabilidade é diferente do máximo de probabilidade daquele. Isso é a estrutura eletrônica do material, como esses elétrons estão distribuídos. Você pode olhar também para a parte radial, que é como os elétrons estão distribuídos em função do ângulo. Aqui é uma representação que a gente conhece como os orbitais, uma representação dessa função aqui que descreve a distribuição angular dos elétrons. Vê que aqui eu estou botando o número secundário, 0, 1, 2, 3. Vocês lembram disso? Os orbitais S, P, D, F. E vocês veem aqui que a distribuição não é homogênea. Aqui eu estou representando essas cores, mais claro e mais escuro. Ele tem mais ou ele tem menos. Ele é positivo ou negativo. Você vê aqui, você tem uma distribuição que vai do mais para o menos. Aqui o P em outra direção. Eu só estou rodando. E aqui para o L igual a 2, você tem mais variações. E L igual a 3, você tem mais variações ainda com os ângulos.
uma outra coisa importante é qual a distribuição e energia desses elétrons. Esses elétrons não têm todos a mesma energia. Quanto mais próximo do núcleo, maior a energia do elétron. Então aqui é uma representação do que seria a força que o núcleo faz no elétron, que eu estou representando como um potencial elétrico. Vocês já ouviram falar disso? É o K, Q1, Q2 sobre D, o potencial eletrostático. Então esse é o potencial que o núcleo faz no elétron. Eu estou representando a energia aqui, crescendo para baixo, em relação à distância do núcleo. Então, quanto mais próximo do núcleo, maior a energia que esses elétrons vão ter. Qual? Exatamente. Potencial vai com D e a força vai com D ao quadrado. Mais perguntas? Bom, a gente definiu... eu esqueci de falar, mas tem um videozinho muito legal. Para quem nunca viu, anotem aí. É só procurar no Google, não precisa anotar isso aqui não. Anota só Quantum Made Simple. Se der tempo no final da aula, eu mostro um vídeo. É muito legal. É um consórcio de umas universidades francesas com umas equipes de produção de vídeos. E eles fizeram uns vídeos explicando não só a estrutura eletrônica, mas vários outros conceitos de uma forma muito bem feito. Vale a pena assistir. Então, voltando para a estrutura da matéria, a gente sabe como esses átomos se organizam. Então, a gente tem que descrever esses átomos, eles podem se organizar formando moléculas, e essas moléculas se organizam formando polímeros, que são coisas cada vez maiores. Vocês já ouviram falar, vocês viram? O Zé Roque falou muito disso. Aqui, um polímero polietileno, a repetição das moléculas de etileno. O DNA, que é também um polímero, essas macromoléculas, são repetições dessas unidades básicas. E aqui, aquela ideia que eu falei antes da relação estrutura-função. A estrutura, tanto atômica quanto eletrônica, são importantes para entender qual é a função biológica ou a função desse material. É por isso que a gente estuda isso o tempo todo. Mais um vídeo super legal, quem quiser assistir. É uma paródia de uma música nova do Ed Sheeran. Alguém já viu isso? Circulou no YouTube, no Facebook há um tempo atrás. É bem legal. Aqui é mais entretenimento do que informação, mas as coisas são muito bem feitas e realmente... Ele sai do átomo e chega nas moléculas, fazendo uma paródia com essa música. Vale a pena. Para quem gosta da música, mas é legal. Tá. Se a gente sobe na escala, a gente pode colocar esses átomos cada vez mais juntos, a gente pode formar o que a gente chama de sólidos cristalinos. Macroscopicamente, a gente tem vários exemplos de cristais em minerais. Eles têm essas estruturas geométricas bem definidas. Isso aqui é um cristal, sai da natureza assim. Não é ninguém que poliu e fez isso. Ele cresce assim. E quando você olha a estrutura microscópica desses cristais, eles têm essas estruturas periódicas. Aqui eu estou representando um cristal de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. E aqui um cristalzinho que você pode formar usando essas esferinhas magnéticas. Você pode comprar isso aqui, é super legal de brincar. Quem nunca viu, eu tenho um em casa. Você pode gerar várias estruturas colocando essas bolinhas juntas, e a ideia por trás do porquê que o sólido, porquê que os átomos escolhem formar essas estruturas periódicas e ordenadas, é porque isso minimiza a energia. Isso é uma condição de menor energia do que seria o material todo desordenado, para alguns materiais. Nessas esferinhas aqui, o que você está minimizando é energia magnética. Nos átomos, você minimiza outra energia, mas a ideia é a mesma. E você tem, geralmente os materiais se ordenam em diferentes estruturas. Vocês vão ouvir falar bastante disso, descrever tipo de estrutura,
nas aulas de espalhamento de fração. Eles vão definir matematicamente para vocês o que é essa estrutura, periodicidade, rede, várias coisas vocês vão ouvir falar muito depois. E aqui só para ilustrar o fato disso aqui não é simplesmente um desenho, que essas coisas acontecem na vida real, na prática isso está lá. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de um fotocatalisador. Aqui é um fotocatalisador que tem nanopartículas de ouro com nanopartículas de óxido de irídio em cima de um substrato de óxido de titânio. Vocês veem os pontinhos pretos ali? Ali são projeções de colunas atômicas. Então você está olhando numa direção que o material está bem ordenado e você consegue distinguir essas colunas atômicas. Então, átomos, mesmo em materiais, esse material não é um material um cristal macroscópico. Quando você olha esse material macroscópico, ele é um pó preto. Quando você olha ele no microscópio, ele é constituído de pequenos cristalzinhos e você tem uma ordem ali dentro. A estrutura atômica e a estrutura eletrônica estão lá. Só não é macroscópico igual esse. Então agora eu estou chegando no final da aula, fazer a recapitulação final. Falei para vocês o que é radiação e o que é matéria. Radiação, vocês lembram disso? Isso aqui, esse último slide é o que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês. Se vocês dormirem a aula toda, prestem atenção agora. Isso aqui é importante para levar para as próximas aulas. Ondas eletromagnéticas, oscilações do campo elétrico, tem uma periodicidade no espaço e no tempo. A periodicidade no espaço a gente chama de comprimento de onda. A periodicidade no tempo está relacionada à frequência angular. E esses números estão relacionados com o número de onda e a frequência angular. Uma característica importante dessas ondas é que ela tem uma fase e amplitude. Fase está relacionada àquele momento que ela está, igual a fase da Lua, está subindo, está descendo, está no meio. E a amplitude é maior, mais alto, mais baixo. E a gente representa, definiu também as características corpusculares da luz, que é olhar a luz como fótons, como partículas. E as grandezas importantes aqui são energia e momento, que estão relacionados com a frequência e o número de onda. E eu falei também da estrutura da matéria. Átomos, moléculas e sólidos. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Dúvidas, perguntas? Esse fotocatalisador é um material que ele faz uma reação. A tálise é uma reação química, só que uma reação catalítica você faz essa reação mais rápido. O catalisador é um material que muda a taxa de uma reação. Você pode mudar a taxa de reação de vários jeitos. Você pode mudar a pressão, você pode aumentar a temperatura. Aqui é uma reação fotoquímica. Então a energia para fazer essa reação acontecer vem da luz. Então, esse catalisador ele absorve luz e promove uma reação catalítica na superfície dessas partículas de ouro. Então, a entrada de energia é a luz para você fazer as transformações químicas que você quer fazer. Pegar algumas moléculas e transformar em outras. Por exemplo, uma reação importante é a redução de CO2. Você pegar CO2 e transformar em outras coisas, por exemplo, metanol, um combustível, qualquer coisa. Então, você quer fazer isso para consumir o CO2 e produzir um combustível. Isso aí é o que eles chamam de fotossíntese artificial. Você gerar combustível a partir de CO2.
Então você usa um catalisador desse e você usa a energia da luz. Então esse é o sonho de várias pessoas no Rio para resolver esses problemas de emissão de CO2 e desenvolver esses catalisadores. Tem muita área de pesquisa nisso aqui, isso é uma das coisas que eu trabalho um pouco. Mais perguntas? Está todo mundo querendo ver o vídeo? Tem tempo? Claro. Melhor. É melhor. Já usa meia hora. Até a Isabela. Meu irmão começa a confiar aí. A gente vai hoje, então hoje, amanhã e depois a gente vai sair daqui dos pequeninos. É que você não assinou ali, você não escreveu o que você queria aí? Eu assumo que você não queria ir. Então hoje amanhã. Então quem foi? Então quem eu comecei a contar, bicho, todo mundo quer ir. Eu falei, esse aqui eu não queria, acho que não foi tão interessante. Tem outro item também, o Ítalo você é o Ítalo. Então tá, e daí da Jéssica até o Matias, a gente vai amanhã. E aí depois, então hoje a gente vai no IMAS de oficinas mecânicas, e a semana que vem a gente vai organizar também para as oficinas de ótica e tudo de projeto. Os outros laboratórios eu estou combinando com o pessoal da LNB. Antes do café, então, vou mostrar rapidamente o videozinho. Tá tudo em inglês, mas dá para entender. Você criou o átomo e está preenchendo com elétrons. Quanto mais elétrons você põe, mais... Então, os orbitais P agora estão sendo preenchidos. Oxigênio, flúor, aí voltou para o S, neônio. Daqui a pouco começa os Ds. É bem legal, é bem informativo. E eles têm vários, sobre várias coisas. Vale a pena dar uma olhada. Hã? A musiquinha não tem som aqui, eu acho. Ah, eu tenho. É legal também. Tá aqui. Vocês estão ouvindo? Pera aí. Deixa eu parar esse. Esse aqui tem uma musiquinha também, mas é chato. Esse aqui é mais animado. Não é um patrocinador, não é patrocinador. Vocês estão ouvindo? Uncertainty, say, oh, electrons move too much. Slow down your pace and put that orbit on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Orbitals take the shape they do. The stable states of the quantum rules. And when I wanna approach
structures to be combined and they're bonding. Thus hydrogen as a rule is found in nature as H2. Energy configuring a molecule, diatomically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Diatomically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Diatomically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Diatomically bonding. Energy configuring a molecule. When orbitals take the shape they do, that spin will give a left on a twin, one up, one down in the ground state. With S&P, quadruple degeneracy, the second shell can be filled up with 8. The higher angular power spread all the beautiful flowers and middle families that come into play. Well, here's a carbon with 6C. This ain't nothing tricksy, but we're gonna make some methane today. With hydrogen it's like, oh atoms, I feel your tug. Got my electrons bugged out, pulling on me. Come on now, settle around me. I'll hybridize to sp3, say oh. Carbon, here's our touch. Spread out 109.47 degrees. Come on now, follow our lead. Come on now, follow our lead. Molecules take the shape they do, combining states of the quantum rules. Like when a shell goes sp2 for signified double bonding. And as widely as their purview, they spread out in the molecule. Look at benzene in a ring, they hold it true. Aromatically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Aromatically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Aromatically bonding. High, low, high, low, high, low, high. Aromatically bonding. Look at benzene in a ring, they hold it true. When orbitals take the shape they do. Come bond with me, baby, come bond. 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 Come bond with me, baby, come bond.